pessoal, que a paz esteja com todos vocês. Esse aqui é o canal de Volta para o Eterno e eu estou trazendo aqui um vídeo aí, pois, como eu digo, as coisas estão acontecendo aí de uma forma aí acelerada aí, parece que a nova ordem mundial está acelerando aí para que as pessoas sejam conduzidas ao engano aí desse inimigo, né, do anticristo. Então eu analisei, assistindo na televisão, aí analisei um vídeo e vi que há já uma condução aí para afetar as mentes das pessoas aí, referente aos alienígenas, né? Como eu disse para vocês aí, nós sabemos que a Globo, ela é 100% católica, então ela, lógico que vai puxar sardinha para o lado da ideia que vai vir um falso alienígena aí para salvar a humanidade, né? Então eu achei interessante esse vídeo e gostaria que vocês pudessem ver que eles estão aí já implantando essas ideias aí, já nos sites, já implantando ideias nos programas de televisão, em filmes e já agora em reportagens, como se isso fosse uma coisa normal. Isso, como eu disse para vocês, vai ser uma ideia que vão implantar na mente das pessoas, aquelas que não tiverem realmente com o Salvador, e vão conduzir as pessoas que não estiverem na rocha a acreditar que a Maria, a humilde serva Maria, foi abduzida e nela, no disco voador, implantaram aí esse alienígena e que vão dizer que seria o Salvador, seria o Cristo, né? Então eu gostaria de que vocês pudessem ver esse vídeo para mostrar para vocês aonde estamos chegando e aonde eles querem chegar com essa ideologia aí, né, de entidades que parecem com nós, né, e também sequestraram aí dois tiozinhos aí, dois senhores aí, entraram na nave e fizeram implantação com eles, com seringa. Então, mesmo se essas entidades aí fossem boas, elas não iam pegar as pessoas à força, não é verdade? Então, já começa por aí o erro. Então, eu gostaria que vocês pudessem estar assistindo esse vídeo e preste atenção aí que a ideia da nova ordem mundial é implantar essa ideia de alienígenas e de abduções e de falso arrebatamento e de um falso salvador, tá ok? Forte abraço aí, analise o vídeo e fique na paz aí e firme aí na fé do nosso verdadeiro Salvador, nosso verdadeiro Rei Augusto. Um abraço, pessoal. Até mais. Seguinte, olha, tudo isso aqui, né, são estrelas, porque o Sol é uma estrela, né, que tem estrela tem luz própria. E dentro, na estrela, não há possibilidade de ter vida, por conta do calor gerado pela estrela. Mas em volta dela, eu tenho um astrônomo aqui que daqui a pouco vai me explicar melhor. O senhor não quer entrar aqui, que eu já falo. Pronto, já vamos direto. Aí o senhor já me explica ali com muito mais competência do que eu. Tudo bem? Muito bem-vindo, viu? Bom dia. Prazer em conhecê-lo. Da mesma forma. Seu Marco Antônio. Ademar Gevaé. O Marco Antônio deu uma entrevista para você. Ah, é verdade. O Marco Antônio falou. Esse é o Papa da ufologia do mundo, esse é o Papa da ufologia do mundo, esse. Nossa forma de vida inteligente. Seria muita pretensão do ser humano achar que diante dessa imensidão, né? E esse aqui é uma das galáxias, né? É uma, são zilhões. São zilhões de galáxias, é isso? É. Então imaginar que a gente que é nada, menos que uma poeirinha aqui, né? Que é o Sol, a gente pudesse ficar. Seria muita pretensão, né? Você quer saber? Realmente é muita pretensão. Por isso que nós temos há muito tempo defendido que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. Não é uma só, não é um outro planeta que vem até aqui. São inúmeros planetas, inúmeras civilizações que alcançaram um estágio evolutivo, tecnológico, bem alto. E estão fazendo mais ou menos o que nós fazemos, só que com muito mais tecnologia, porque hoje nós também estamos explorando o espaço. Nós estamos em Marte, nós estamos na Lua, nós estamos em Saturno, nós estamos mandando nossas naves para lá. Só que com uma limitação tecnológica muito grande. Esses seres que estão à nossa frente, sabe lá Deus quantos são eles, inúmeros, incontáveis, eles já têm possibilidade de viajar pelo espaço, vencer essas distâncias interestelares e vir à Terra e devem ir a outros planetas também. Quer dizer, esses filmes que a gente vê por aí não são, que é a imaginação, né? Tudo que a gente... São grandes possibilidades. Grandes possibilidades.
Exceto que nos filmes, geralmente, os extraterrestres, eles são relatados como... Por que são verdes? Enormes. Né? Ou grandes, ou verdes, olho puxado. Com vários tentáculos. Malvado. Tudo. Por quê? Tem algum sentido nisso? Não tem muito sentido, porque, na verdade, todas as pessoas que tiveram contato com esses seres no planeta, e foram milhares de contatos em todo mundo, eles descrevem os extraterrestres como nós, com um formato humano. Eles têm 2 braços, eles têm 2 pernas, eles têm um rosto muito semelhante ao nosso, eles têm 2 olhos, eles não têm 3 olhos. Eles não têm os olhos na cabeça, alguma coisa assim. Eles são iguais a nós. Você pode dar ibope no filme, né? É como se a vida tivesse sido semeada, assim, por inúmeros planetas e tivesse germinado neles de uma maneira parecida, como aconteceu na Terra. Estou trazendo outro vídeo aqui, referente àquela uma condução que já a mídia já está passando aí as informações para conduzir as pessoas ao erro, que existe alienígena, que existe alienígenas amigos e que vai vir aí um salvador alienígena, como já postei alguns vídeos aí, ok? Então dá uma olhada aí e prepare-se. Agora, a história do seu João e a dona Rosa da Silva. Eles moram na cidade de Iturama, no interior de Minas Gerais, e juram que foram abduzidos. O que é abduzidos, Ana Maria, isso aí? O termo abdução é utilizado para descrever memórias supostamente reais de pessoas que foram levadas secretamente por entidades aparentemente não humanas. Quer dizer, o cara entrou no disco voador, né? No caso do seu João e da dona Maria Rosa... Geralmente levado à força. Até o carro da família teria sido levado para dentro dessa nave espacial, que é o que eles dizem. Quer ver? Rodou. Seu João Caiana, como é conhecido, é eletricista. A mulher, dona Rosa, professora. No dia que mudou a vida deles, o casal estava acompanhado da filha, da neta e de uma amiga da família. A gente vinha da fazenda. Logo que saiu, eu parei numa ponteira e eu vi uma claridade. Aí na frente, em sequência, espaço curto. Eu parei numa tabu para mostrar para elas que não era avião. Que eu olhei, ele já estava assim, após as árvores, né? Ele estava bem em cima. Trocou a temperatura de calor intenso, eu passei a ter frio e muito frio. Eu não vi a terra, eu só vi a copa dos eucaliptos, que era um eucalipto muito antigo e que não tinha como eu estar no chão e olhar a copa daqueles eucaliptos. Depois que foram levados, ninguém lembra de mais nada. Para descobrir o que aconteceu durante os 50 minutos que ficaram sequestrados, todos passaram por regressão com especialistas. E na regressão consta Já pensou se discos voadores fossem reais? E se Hitler tivesse uma nave e planejasse atacar Nova York? E se os norte-americanos desenvolvessem um disco voador impossível de se detectar e a CIA utilizasse alienígenas invasores como disfarce para projetos militares ultra-secretos? Hoje vamos revelar que isto é tudo verdade. Os verdadeiros discos voadores. Por 50 anos, o mundo foi louco pelos discos voadores. A loucura foi tanta que agora há mais ingleses acreditando em alienígenas do que em Deus. Este filme é confidencial. A verdade é um pouco mais confusa. Discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico. Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares. Em 1961, o mundo conheceu que seus construtores declararam ser o primeiro disco voador verdadeiro inventado por este homem. Tudo começou no ano de 1932 em Bucareste, quando este homem, um engenheiro de voo chamado Henry Coanda, fez uma extraordinária descoberta utilizando um objeto voador em forma de disco.
Uma das primeiras pessoas a ver a experiência de Coanda foi Radu Manikatid, então um estudante da aeronáutica de 20 anos. O disco subiu até o teto e ficou lá. Achei aquilo magnífico. Isso nunca teria passado pela minha cabeça. Estamos acostumados com ideias mais comuns quando o assunto é voar. O jovem Radu tinha testemunhado o primeiro disco voador do mundo. E ele funcionava assim. Se lançarmos ar num objeto em forma de disco, seu curso seguirá as curvas da superfície deste objeto. O ar é literalmente sugado pela parte superior e circula por toda a parte inferior. Coanda achou que poderia diminuir a pressão da parte superior e aumentar a da inferior, provocando a levitação da aeronave. Isso ficou conhecido como efeito de Coanda. É o princípio da teoria de voo deste objeto. Era uma ideia muito simples, mas alguém precisava ter pensado nela antes. Então aconteceu algo que mudaria totalmente o curso de desenvolvimento do disco. Em 1939, a guerra explodiu, e por um longo período o mundo investiu em pesquisas de novas armas e maneiras de disseminá-las. Mas, em alguns aspectos, os norte-americanos se saíram muito bem. Eles arrebanharam o chefe de tecnologia nazista Wernher von Braun e o tornaram um valioso membro da organização militar. Conseguiram também informações sobre a tecnologia do foguete V2. Mas enquanto manuseavam seus novos brinquedos com muito mais entusiasmo do que habilidade, sabiam que havia uma enorme lacuna no novo arsenal. Eles não tinham os discos voadores alemães. É provável que a Força Aérea estivesse preocupada com o avanço dos russos e precisávamos ter o nosso próprio disco como uma resposta aos discos soviéticos. Então, num dia de 1957, aconteceu um golpe de sorte. E este, mais uma vez, envolvia o alemão Andreas Hepp, que agora morava no leste da Alemanha. Por algum motivo, ele não estava mais contente com a sua vida no leste da Alemanha. Não sei o que foi. Pode ter sido o divórcio. Seja como for, ele foi parar no oeste. Ele atravessou a fronteira e disse: "Olá, aqui estou. Estava espionando para os soviéticos e quero dizer a vocês tudo o que sei." Os norte-americanos imediatamente o jogaram na prisão e começaram a interrogá-lo. E enquanto estava preso, Hepp começou a escrever e a desenhar de memória o que havia feito para os soviéticos, qual era o plano do disco soviético e para que ele seria usado. Com a ajuda de Andreas Hepp, o projeto do disco norte-americano pôde começar de verdade. No final da década de 50 e início de 60, quase todos os principais fabricantes de aeronaves, incluindo a Boeing, Convair e Lockheed, passaram a se dedicar ao conceito de veículos com formato de disco para utilização variada. Esta é a divisão da Lockheed na Califórnia, um braço antigo do clã dos Lockheed e local de origem dessa família com asas. Lockheed estava se dedicando a projetos de discos para a Força Aérea dos Estados Unidos. Eles tinham um sistema de mecanismo central direcionado para baixo para que a aeronave decolasse na vertical, realizasse transição para voo horizontal e alcançasse velocidades altas, podendo voar a milhares de metros, o que era muito avançado para a época. Os engenheiros da Lockheed estavam desenvolvendo um disco que utilizava um propulsor central a jato e um rotor para criar o efeito Coanda, ou o efeito do disco voador. Uma vez no ar, seu jato era redirecionado para que viajasse horizontalmente em velocidades supersônicas. Mas ela não foi a única corporação a se dedicar a essa tecnologia. O único jeito de resolver isso era fabricar algo que tivesse a mesma forma de um disco. Em outras palavras, Bob tinha que construir um disco voador, porque o exército havia percebido que uma aeronave com esse formato faria um voo extremamente discreto. Aviões convencionais são detectados, pois refletem os sinais emitidos pelos radares. Um disco, ou disco voador, por outro lado, devolve sinais imprecisos e confusos. O projeto da aeronave invisível ao radar causou um enorme alvoroço nos círculos militares. E um dia, algumas figuras sombrias visitaram Bob. Bob relutou, mas concordou. Desenhar um objeto em forma de disco imperceptível ao radar.
Eu nunca faria isso novamente. Sofrer essa pressão, viver nesse clima falso. Não podíamos falar com ninguém, exceto em alguns lugares escolhidos por eles. Enquanto a CIA mantinha Bob na escuridão, outra aeronave estava sendo trazida à luz. Em 1961, o mundo conheceu que seus construtores declararam ser o primeiro disco voador verdadeiro, inventado por este homem, John Frost. Bom, o exército dos Estados Unidos estava interessado num veículo que pudesse voar próximo ao chão, que não fosse impedido por barricadas, rios e que saltasse sobre cercas e árvores. Entretanto, havia problemas concretos com o Avrocar, como recorda Doug Garland, um dos engenheiros de túnel aerodinâmico. Testamos o Avrocar numa passagem subterrânea, mas era muito estável. Se jogarmos um prato ou uma calota no chão, a tendência é ela girar dessa maneira. O Avrocar tinha esta tendência. Quando o Avrocar foi apresentado ao público, todo o projeto já havia sido abandonado. Na verdade, o Avrocar não era um disco voador. Era a primeira aeronave flutuante do mundo. Era praticamente um subproduto acidental de um projeto secreto e muito mais ambicioso que tinha tudo a ver com discos voadores. Uma pergunta, acredita em discos voadores? Não da maneira que as pessoas acreditam, que eles vêm de Marte ou de lugares como esse. Isso não. John Frost não acreditava em discos voadores vindos de Marte, mas acreditava neles porque, secretamente, estava construindo um. Este filme é confidencial. Desenvolvimento de disco voador. Avro. Esse filme nunca havia sido visto pelo público. Foi feito estritamente para umas poucas pessoas do Exército. Ele registra o trabalho da equipe dos projetos especiais ultra-secretos Avro, liderado por John Frost. O conjunto do motor Viper foi construído pela Avro Aircraft Limited para desenvolver o sistema de força de uma aeronave de plataforma circular. Ele é constituído por uma estrutura com 6 divisões, excluindo a asa externa, a cabine de comando, vias de entrada de ar e os controles de voo. Frost estava construindo um disco voador supersônico com a potência de um enorme jato. Seu codinome, Projeto Y, ou Sistema de Armas 606A. No final, eles perceberam que haviam conseguido um considerável avanço para o advento do disco voador. E também recorreram à tecnologia do disco alemão. John Frost tinha conhecimento das pesquisas sobre desenvolvimento de discos voadores realizadas pelos alemães na época da guerra. Elas eram possivelmente a base do que ele presenciou pelo mundo como sendo discos reais. Isso foi numa época em que a CIA estava financiando um projeto de disco com um conceito muito parecido com o que ele tinha em mente. O exército estava entusiasmado com a visão que Frost apresentou. O projeto secreto original demonstrava que o disco poderia voar mais alto e rápido do que qualquer outra aeronave ou sistema de armas até então disponíveis. Os documentos da Força Aérea sobre o objetivo do disco são ambíguos. Eles mencionam que ele poderia ser utilizado como um sistema de reconhecimento de armas especiais. Se tivesse o desempenho que a Avro achou que pudesse alcançar, o disco seria capaz de escapar de qualquer defesa e atacar impiedosamente qualquer outra aeronave. Entusiasmado, o exército injetou quantias enormes de dinheiro no projeto. O grupo de projetos especiais tornou-se com isso uma entidade. Conseguiram um lugar na área de teste de voos e começaram a se dedicar ao que Frost via como uma forma ideal, um disco voador completamente circular. Eu não tinha ideia de que pudesse existir algo como grupo de projetos especiais, porque tudo era considerado ultra secreto.
Tínhamos seguranças em todas as entradas o tempo todo. E era necessário o uso de um distintivo especial com um pontilhado colorido que permitia a entrada na área de projetos especiais. Eu era projetista sênior do grupo de projetos especiais. Comecei a trabalhar no 606A como projetista do supersônico para a Força Aérea dos Estados Unidos. E o projeto foi de fato o mais ambicioso criado por projetistas